obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado por estar conosco. É muito bom saber que vocês estão do outro lado e compartilhamos do amor de Cristo Jesus. Gente, eu estou aqui com o pastor e psicólogo Gessé Ávila e nós estamos aqui a trocar algumas impressões. Íamos aproveitar um pouco mais da sua estadia aqui. Eu já quero aproveitar e pedir ao Senhor que ore, tá? Você, ouvinte da programação, ore pelo nosso pastor e pela sua esposa também. E eu quero que você compartilhe conosco, porque nós vamos tratar um pouquinho de alguns assuntos ligados à ansiedade, à síndrome do pânico. O nosso psicólogo Gessé vai nos explicar um pouquinho como são as vertentes, como é que elas são identificadas, porque às vezes nós oramos, nós clamamos, nós tentamos de várias maneiras. E aí, quem sabe hoje Deus tem a resposta para a sua oração, tá? Quem sabe hoje este momento de programação seja a resposta que você tanto procurava. Deus, o que fazer, como fazer, para onde ir. Pastor e psicólogo Gessé Ávila, muito bom dia mais uma vez, a paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor, muito obrigado pelo acolhimento, a minha saudação de paz a todos os nossos queridos ouvintes, o presbítero César que está ali modulando os eletrônicos digitais da número 1 do Brasil, essa rádio que é uma bênção, e nós glorificamos a Deus aí por estarmos aqui essa semana toda servindo, compartilhando, coisa boa, não fake news. A gente passa para frente coisa boa, coisa segura. E o que nós estamos falando no rádio aqui é aquilo que pode trazer para você paz. Nós somos promotores da paz e promotores da vida. E nós estávamos conversando aqui realmente em off com o pastor Belalande, e veja que nós estamos em meio a essa pandemia toda e várias doenças, né? E o que está muito mais em alta é a ansiedade. Só deixa eu fazer uma pontuação aqui, pastor, que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial entre ansiedade e transtornos da ansiedade. Qual é o cerne dessa diferença? Boa. A ansiedade está para a proteção da vida, então nós temos que ter ansiedade. Os níveis de adrenalina, de cortisol, eles aumentam quando a gente tem algum compromisso a realizar, quando a gente tem que se apresentar, quando a gente tem que desenvolver alguma atividade, seja ela pública, a exposição da nossa imagem, a gente vai vai ser avaliado de alguma forma, então é muito comum que a gente eleve esses níveis de hormônios. Mas a partir do momento que eu cumpro esse compromisso, eu estou executando essa atividade, é natural do organismo que venha flexibilizar. É o que se chama de homeostase. Se equilibra os hormônios e volta tudo ao normal, naturalmente. O grande problema é quando não tem uma desregulação, e a minha fala sempre é, lembrando a parte da música, a parte do som, que é a equalização desses hormônios. Então, quando a pessoa está tendo um prejuízo, é a palavra-chave, prejuízo funcional, psicológico, emocional, funcional, social, é que a gente começa a ter, então, a entrada em algum tipo de transtorno de ansiedade. E aí existem diversos subtipos. Inclusive, o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, na graduação, foi a respeito de transtornos de ansiedade. Justamente isso. Por exemplo, falar de criança que tem o transtorno de ansiedade de separação. É marcado por sintomas como ansiedade, choro, apreensão. A criança ela fica excessivamente ansiosa quando separada dos pais. Isso é muito comum com as crianças que estão indo para a creche, estão indo para a escola, né? Os primeiros contatos sociais fora daquele ambiente paternal, maternal, familiar, né? Doutor Gessé, eu vou lhe fazer uma pergunta pessoal. 6 anos de idade eu vi os meus pais se separarem. Certo. E todos os meus professores diziam para os meus pais nas reuniões de escola: o Eren é muito inteligente, mas ele não para, ele é terrível. Hiperativo? Eu era hiperativo. E eu acredito que de alguma forma eu tentava chamar a atenção dos meus pais. Claro. E isso então se deve, podemos dizer, a uma ansiedade má e uma ansiedade boa ou não? Como eu disse, a ansiedade boa, pegando esse teu gancho aí, ela é aquela que prepara, é energia, né? Sim. Energia natural do corpo, para a gente reagir às ações do dia a dia, aos estímulos que a gente está sujeito.
Essa ansiedade que não é tão boa é quando ela está acompanhada de prejuízos. No caso de uma criança que está sofrendo com algum tipo de crise de ansiedade ou distúrbios, transtornos de ansiedade, ela vai manifestar, uma das manifestações é através disso, através da agressividade. E aí os pais estão chamando a criança de rebelde, essa criança não tem limites e tal. E quando, inconscientemente, ela não planeja isso, inconscientemente ela está querendo chamar a atenção dos pais ou dos cuidadores ou de alguém, porque algo não está bem com essa criança. A terapia com o psicólogo, ela, de preferência, ela, o quanto antes ela começar a ser realizada, muito mais efetividade, muito mais resultados essa criança, esse adolescente, esse jovem ele terá. Tem muitas pessoas que deixam para fazer terapia lá na idade adulta, então pensa que sofrimento que essas pessoas estão tendo durante todas as fases do desenvolvimento, desde infância, pré-adolescência, adolescência, juventude. Lá na idade adulta é que ela vai resolver, vai criar coragem, vai perder essa psicofobia, esse pavor de ir ao psicólogo. E aí tu imagina, né, o quanto tempo que a pessoa teve de sofrimento. Então os pais que têm tem uma orientação, os pais têm uma instrução, eles já previnem os filhos, e os filhos que estão passando por algum tipo de transtorno, eles tratam, não é? Eles, se necessário, eles vão ser o uso medicamentoso e o remediar, que é aquilo que a gente tem falado aqui nesses dias, que é sem a intervenção medicamentosa, mas o remédio é aquilo que faz bem e não tem componente, não tem intervenção química na sua fórmula. Já a medicação, por exemplo, para hiperatividade, o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, criança acelerada a 1000 graus, se utiliza muita Ritalina justamente para controlar. Mas não é só medicação. Essa criança também precisa fazer um tratamento psicológico para ver onde é que está a fonte. A gente tem que ir direto na fonte, tem que cavar e ver primeiro, os pensamentos dessa criança estão acompanhados de emoções. Que tipo de emoções que essa criança tem, né? A criança às vezes não consegue identificar. Então, até a modelação do comportamento final, ela vem às vezes com testes psicométricos, com desenhos, né? Não só na fala, na postura, na gesticulação. Então, são uma série de componentes que vai fazer com que essa criança, ela durante esse tratamento, não só ela, mas o psicólogo chama os pais, os responsáveis que estão no entorno dessa criança. Doutor, então nós podemos, através de desenhos, podemos identificar quais são as necessidades de uma criança? Com certeza. Existem muitos testes, testes de projeções, testes de personalidade, e através de um desenho, a gente treinou muito isso na faculdade, estudou muito isso, aplicou com crianças também, e claro, adultos, nas organizações, nas empresas. É incrível como, através de um desenho, né, através de testes projetivos também, e ele é uma ferramenta só, é uma das ferramentas de análise comportamental. É incrível, tá? Nós poderíamos outro dia falar a respeito disso aqui, eu trazer dados, trazer exemplos, curiosidades, mas eu acho fenomenal esse trabalho de testes psicológicos, desde um juiz que solicita para um psicólogo perito, é necessário que em caso de, ele pode solicitar em caso de suspeita de abuso sexual, quando os pais pedem a guarda, né, diante do juiz, num caso já litigioso, não mais consensual, então o juiz vai solicitar um psicólogo perito e ele vai realizar todos os testes, desde o atendimento, toda a análise psicológica, emocional, comportamental, as técnicas que são utilizadas dentro da área da psicologia para ter um laudo final e apresentar diante da autoridade. Doutor, é interessante porque nós estamos a falar agora já de um meio cristão. É possível? Sim. Aliás, é possível, talvez na pergunta, a gente sabe que existe. Como identificar? Porque nós trazemos sempre à margem, vamos orar, claro. Coloca de castigo, vamos orar, tira o que ele gosta. Como um cristão que tem a comunhão com Deus e ora a Deus, mas como mãe, como pai,
pode identificar? Lógico que um psicólogo tem mais habilidades, mas como é que uma mãe e um pai conseguem identificar pelo menos alguns pontos principais nesse aspecto? O que a gente faz na psicologia e na medicina também é não colocar chifre em cabeça de cavalo. Sim. É a gente não rotular as crianças, ou seja quem for, né? Sim, todos sim. os pacientes e dizer, essa pessoa tem determinado tipo de doença. Se eu falasse aqui sobre todos os subtipos de transtorno de ansiedade, as pessoas que estão nos ouvindo, elas poderiam dizer assim, eu tenho esse sintoma. Será que eu tenho esse transtorno? Então, nós temos traços de personalidade, traços de transtornos mentais, seja ele na área da ansiedade, seja ele na área do humor. Então nós temos traços. Eu tenho vários traços, por exemplo, eu tenho traços de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Eu tenho essa mania de organização, minha esposa tá aqui, ela sabe. Essa simetria, eu gosto de organizar as coisas por número, por cores. Eu não gosto de negócio muito bagunçado na mesa, assim, porque a nossa mesa de escritório, de trabalho, o nosso quarto e o nosso carro, ele é a projeção da nossa mente. Então a pessoa que ela é toda bagunçada, você vai ver que o quarto é bagunçado, o carro dela é todo bagunçado, a mesa de trabalho está toda desorganizada, porque é o reflexo daquilo que está na mente dela. As caixinhas estão superlotadas, estão totalmente fora do lugar, porque a personalidade da pessoa reflete no ambiente onde ela está inserida. Então, mas respondendo, pastor, eu acho que os pais precisam estar atentos para isso, que a criança também não é só espírito, né? A criança, ela tem diversas, assim como o adulto também tem espírito, alma e corpo, essa criança não é só tratada e resolvida na espiritualidade, em oração, em jejum, em culto, né? Precisa de uma avaliação médica inicial para fazer o diagnóstico diferencial, né? Que a gente sempre diz uma coisa, outra coisa. Se necessário, vai encaminhar para o psicólogo, o psicólogo vai acompanhar essa criança durante um tempo e vai receber alta e vai ter uma adolescência, uma juventude saudável, que é assim que a gente deseja para todos, né? Está aí ouvinte, olha, estamos aqui a conversar com o pastor e psicólogo Jessé. E se você tiver alguma pergunta, aproveite, vamos aproveitá-lo, não é? E eu sei que há muitas pessoas que estão a entender o que o próprio Deus está a trazer aos nossos corações. É a resposta das suas orações, daquilo que você tem entregue a Deus. E nós vamos com certeza, não é? Aproveitar muito, muito sim, do que Deus tem a ministrar sobre as nossas vidas. Doutor Jessé Ávila, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Enquanto eu falava que eu ia dentro daquilo que ainda não é o nosso script, mas é dentro daquilo que o senhor falava aqui. É possível, e acredito que sim, mas o senhor tem dados muito... É possível que a televisão, a internet influenciem numa boa parte ou de alguma forma nisso que o senhor estava a falar aqui, no caráter, no desenvolver da criança e do adolescente, a ponto de gerar essa grande ansiedade? Children see, children do. Crianças veem, crianças fazem. Nós aprendemos por imitação, Sim. por modelação do comportamento. E aí nós falamos de behaviorismo. E os psicólogos comportamentalistas, tais como Skinner, Pavlov, John Watson, eles, antes da década de 60, eles acreditavam que a criança ela era fruto de estímulo-resposta. Justamente isso. A criança vê, a criança faz. É a repetição. É o animal, né? O animal racional, o animal que pensa, o animal que reflete, que discute, que fala, diferente do cachorro e do gato, não é? Mas a partir da década de 60, Aaron Beck, um psicanalista da Filadélfia, ele vem com a ideia que não é só estímulo-resposta. A criança e o adulto, ele pensa, ele sente e ele age. Então, é como se fosse as esponjinhas, né? Então, a criança, o ambiente onde ela está inserida, ela vai recebendo estímulos. E conforme a modelação do comportamento, qual é o ambiente que essa criança está se desenvolvendo? É um ambiente de muita violência? É um ambiente de afeto? É um ambiente de agressividade? É um ambiente de paz? É um ambiente de amor? É um ambiente de guerra? A própria Bíblia diz, né? Instruir, ensinar, condicionar a criança no caminho onde ela deve andar.
para que quando ela chegue na idade adulta, ela tenha por si só a capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões com base no histórico, na bagagem psicológica, existencial, emocional e comportamental que ela teve nos primeiros anos de vida, que são cruciais para o desenvolvimento da sua personalidade na idade adulta. Maravilha. Povo de Deus, tem muita coisa para ser conversada, muita coisa para ser extraída. São 11h25, vamos uma belíssima canção, vamos um belíssimo louvor, um gole de água, dar aqui uma recomposição, tá? E voltamos daqui a pouco, tá bem? Fique conosco, não saia daí, vamos adorar a Jesus Cristo. Vamos, Rafael Santana, mensagem da cruz, não é? E agradecer aos irmãos que oraram, aproveitando aqui, o nosso irmão Rafael Santana, que havia sido hackeada a sua conta no Instagram, conseguiu reaver. Deus foi bom demais, tá? Então, adoramos ao Senhor Jesus Cristo, Rafael Santana, e voltamos já já. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim as lembranças sem fim, porque nela Jesus me salvou. Morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter.
Os hinos da gravadora MC Music, aqui na rádio Deus é Amor. São 11h30. Deus abençoe a sua vida. Gente, eu acho que a gente vai cancelar essa viagem do nosso pastor José. E a irmã Joyce é que vai ficar feliz. Não vou contar porquê, mas a gente tá quase a cancelar essa viagem. Tem muita coisa para se abordar. E a gente até falava aqui em off. Há tanta coisa para se falar, há tanta coisa para se compartilhar. Só que nós às vezes temos medo. Por carregar essa coisa cristã, a gente pensa que é anjo, pensa que é serafim, e esquecemos um pouco da vida normal, não é? Da vida cotidiana. E vocês estão a interagir muito aqui no nosso WhatsApp. Que Deus abençoe a vossa vida. Muito obrigado por estarem conosco e compartilhar também. Vamos lá. Nós temos aqui algumas perguntas para compartilhar com o nosso psicólogo e pastor. E é professor também de teologia, não é? Isso. O senhor falou que é professor. Graças a Deus. Fez o curso na Assembleia de Deus e dá aulas na Batista, é isso? Isso. Graças a Deus, o Senhor abriu uma porta. É uma oportunidade que a gente tem. E eu sempre procuro contribuir com o conhecimento, né? Onde nos é solicitado. Como eu falei, eu sou promotor da vida, promotor da paz e promotor do saber. Isso é muito importante. E só pegando o gancho ali da sua fala anterior, eu tenho que retornar a Santa Catarina porque eu tenho um compromisso, uma pregação numa igreja amanhã à noite. Então eles vão falar assim, se tivesse possibilidade de colocar alguém no lugar e tal. Porque o compromisso de sábado e domingo também era na capital lá. Sim. Os irmãos cancelaram, vamos transferir para outro dia porque tinha um outro evento, tinha alguns casos de Covid lá. Eu disse, não, tudo bem, mas ficou o compromisso de amanhã. Como eu não tenho ouro e nem prata, o que eu tenho é a palavra. Amém. Então eu tenho que cumprir com a minha agenda lá. Glória a Deus, glória a Deus. Mas se Jesus não voltar, a gente volta, pastor. Glória a Deus. Se ele voltar, eu quero ver toda essa multidão no céu. Em nome de Jesus. E como diz a irmã Débora, né? Se acaso alguém chegar lá primeiro, pode avisar que daqui a pouco a gente chega também. É verdade. Gente, vamos lá. Vamos aproveitar. Daqui a pouco vamos ler a pergunta da Val. Mandou-nos aqui. Vamos anotar e depois vamos passar ao Dr. Gessé. Ou até a gente vai fazer o melhor. A nossa irmã Joyce, que está bem do ladinho. Joyce, vamos trabalhar aí. Eu acredito que é a maior assessora. Meu Deus. Né? Que maravilha. A Joyce é assessora, secretária, adjutora, é a chefe. Rapaz, olha... Aí a última palavra lá em casa, daí é de Deus, né? Glória a Deus. Não é minha, não. É de Deus. É que nós. Maravilha. Nós dois. Que maravilha. Vamos à primeira pergunta. O psicólogo pode contar os meus segredos a alguém? Há exceções para isso, doutor? Aí nós estamos falando de sigilo. Sigilo de ética profissional. E quando fala em exceções, são os casos de determinação judicial. Por exemplo, nem na questão judicial, vou até mencionar aqui aquilo que coloca em risco a vida do paciente. Sim. Por exemplo, me aconteceu agora dias atrás, acho que semana passada, semana retrasada, eu atendendo na comunidade terapêutica feminina e duas acolhidas, internas pacientes, né, mencionaram para mim não só a ideação suicida, mas a tentativa. Sim. Então eu disse, eu tenho que comunicar a direção e eu tenho que comunicar a tua família. Não, mas eu não vou me matar. Capaz, eu só tentei, mas eu digo, não. Se chega a acontecer, o responsável ativo aqui sou eu. O juiz me pergunta, alguém me pergunta, mas essa paciente não comunicou o psicólogo no atendimento? E aí eu vou dizer, ela falou, mas eu achei que ela não ia cometer. Sabe aquela fala assim, ó, o cão que ladra não morde? Para a psicologia isso não existe, isso aí é um mito. Se a pessoa ela fala porque ela está pedindo socorro de uma outra maneira, está querendo chamar, entre aspas, né, essa atenção real de fato, porque ela quer viver, o que ela quer matar é o problema. Sim. E às vezes ela não consegue matar o problema, ela se mata no todo. Não consegue matar uma parte, ela acaba se dissolvendo no todo. Então, o psicólogo, ele é treinado. Eu fiquei 10 anos dentro de sala de aula, entre graduação, pós-graduação, curso, extensão, toda semana. Eu não fiz à distância
porque não substitui o presencial. Sim. E psicologia é isso aqui, é o olho no olho, é o calor, Sim. é a presença, é a análise do comportamento, é o diagnóstico caracterológico, psicodinâmico e o diagnóstico corporal. Eu não posso, em hipótese alguma, fazer uma análise por telefone. Eu tenho que ter esse contato. E dentro da sala de aula da mesma maneira. Então, a gente foi treinado justamente para isso, para ter o sigilo absoluto, a ética profissional e para guardar. E guardar não é eu absorver. Eu não me envolvo com o problema da pessoa. A pessoa vem ali com os seus problemas. Nós vamos dando os nortes, nós não vamos dar conselho para ninguém, não vamos resolver problema de ninguém, mas a própria pessoa vai ser treinada também para ela conseguir administrar a sua vida, ressignificar suas mazelas, suas dores, dificuldades e continuar andando para frente. Não é que sem problemas, né? Mas controlando os problemas da vida. Maravilha. Ficou então a primeira pergunta nossa aqui e você já entendeu, não é? O sigilo e a ética são parte fundamental de todo este trabalho, todo este processo. Desculpa, eu esqueci de falar. O sigilo é a garantia do replay. Garantia, ok. O sigilo é a garantia do replay. Se uma pessoa ela percebe que em você ela encontrou acolhimento, ela encontrou total sigilo absoluto, ela não vai se abrir para mais ninguém, senão para você. Então ela aperta ali o replay. Ela aperta a tendência é sempre voltar cada vez. até que ela se encontre. Então muitas pessoas, elas perdem a confiança às vezes em alguém da própria casa, da própria família, e vai encontrar confiança em alguém que está fora, está longe, e a pessoa pode dizer, poxa vida, mas que estranho. Não é que é estranho, é que nós temos essa tendência de nos identificarmos e ficarmos relaxadamente tranquilos para falar das nossas emoções para pessoas que olham nossos olhos, para pessoas que têm os ouvidos empáticos e para pessoas que não nos julgam. Interessante. Pessoas que vão simplesmente nos ouvir. Olhar nos olhos, ouvidos empáticos, já é um ouvido que está pronto a se identificar com a dor. Jesus. Maravilha. Jesus, não é que foi, ele é um homem empático, compassivo. Ele sempre moveu-se de íntima compaixão. Ele tinha ouvidos acolhedores. Ele tinha um olhar como nunca ninguém jamais teve e terá. Um olhar sublime, um olhar que transmitia amor, transmitia vida. Ele está conversando com aquela mulher no poço de Jacó e ela já toda na defensiva, toda extremista religiosa do time de Samaria, e ela diz assim, mas como é que tu tá conversando comigo? Olha, a tua roupa é diferente da minha, os teus costumes são diferentes dos meus, tu não sabe que o judeu e samaritano tem uma bronca antiga aí. Jesus nem respondeu a ela a respeito disso. Jesus simplesmente começou a emanar de dentro dele vida, água viva para ela. E não foi porque ele falou assim, dos 5 maridos, aquela coisa toda. Não, foi porque a maneira que ele tratou ela, ela disse assim, eu digo para ti que verdadeiramente tu és profeta. O comportamento de Jesus, o tratamento de Jesus fez total diferença na vida daquela moça e ela nunca mais foi a mesma. Glória a Deus. Vamos lá, povo de Deus, vamos seguindo. Vamos ter a fé de Josué para sol e para a lua, não é? A segunda pergunta, se eu precisar de medicação, às vezes as pessoas vão ao psicólogo e a ideia é que ele vai passar, vai dar alguma receita médica. Então a nossa pergunta é, o psicólogo, ele prescreve, ele tem essa autonomia? A diferença básica entre o médico, seja qual a especialidade dele, e o psicólogo, uma das diferenças é justamente essa. O psicólogo não prescreve nenhum tipo de medicamento, seja controlado ou não. O psicólogo não vai dizer assim, eu vou te receitar isso aqui, tu vai tomar isso aqui 3 vezes ao dia, uma vez por semana, tu toma essa vitamina aqui. Seja ela manipulada ou não, controlada ou não, o psicólogo não se envolve com medicamento, medicação. Ele vai fazer um encaminhamento ao profissional que ele já percebeu, vai dizer, vou te encaminhar para o neuro, tu vai encaminhar essa criança aqui para o endócrino, eu vou te encaminhar para o psiquiatra, tu vai precisar fazer o uso de medicação e concomitantemente eu vou te acompanhar para a gente estar vendo como estão os teus pensamentos, tuas emoções e o teu comportamento. E essa medicação que ele vai prescrever para ti, ela vai entrar como uma ferramenta também nesse processo de tratamento. Então o psicólogo, ele encaminha para o médico, mas ele não prescreve medicação. Então nós vamos já à terceira pergunta alinhada a esta.
um psicólogo, ele vai resolver os meus problemas? O psicólogo, como as pessoas imaginam, ele não é conselheiro, não é aconselhador, não é solucionador de problemas. A gente está entendendo então que ele é humano e ele não é Deus. O psicólogo ele é limitado, embora toda a bagagem técnica que ele tenha, todo o conhecimento científico que ele tenha, o que ele vai fazer é acolher a pessoa, é ouvir essa pessoa, Sim. ressignificar os seus pensamentos e as suas falas, observar como estão as emoções dessa pessoa, dentro de um equilíbrio ou não, e a fase final é a mudança de comportamento, a mudança de hábito. Eu acho que a Joyce pode ler pra gente aí, tem uma pergunta ali. Lê pra nós ali, Joyce. Qual é a pergunta que é de Blumenau, lá de Santa Catarina, né? Dá uma lida pra nós, eu não sei se está mais ou menos parecida nessa pergunta aí. Vamos lá. Tá. A Valdirene de Blumenau, Santa Catarina, lá de perto lá. Ela pergunta assim: estou ouvindo a programação e gostaria de fazer uma pergunta. É possível melhorar a qualidade de vida de uma pessoa na fase adulta, no caso 33 anos, quando se sofre de ansiedade? Qual seria o método adotado? Terapias? Tem a ver. Sim. Então quer dizer, ela tá, acredito ela, né? 33 anos, tá sofrendo com os problemas de ansiedade e tá afetando na qualidade de vida, que é o que tá dentro da pergunta dela. Com certeza. Ela já até respondeu embaixo ali, o método adotado, terapias. E aí é o que eu mencionei aqui, eu volto, Valdirene. Primeiro uma consulta médica, para trazer os sintomas. E o médico vai fazer o seguinte, eu vou te encaminhar para o psicólogo. Ou ele vai dizer, primeira coisa que tem que fazer, ele vai pedir uma bateria de exames, aquele check-up todo. Sim. Essa vitamina tá baixa, essa aqui reduziu, temos que repor essa daqui. Mas eu tô percebendo que tá tendo dificuldade, como é ansiedade, que tu precisa fazer uma terapia com o psicólogo. E aí, o tratamento médico, às vezes é mais curto, o tratamento com o psicólogo leva mais um tempo, vai acompanhar. A Joyce é um exemplo. A Joyce fez um... Fala ali, Joyce, como é que foi? Quanto tempo ali que... Aproveitando o gancho aqui, fez terapia para ansiedade, vai lá. Fiz 1 ano e meio de terapia. Por quê? Porque eu comecei a ter crise de ansiedade, né? E procurei primeiro psicólogo. Não me habituei não gostei da forma como eu foi indo as terapias, né? Troquei de psicóloga, fiquei aí 1 ano com ela. Aí... Uma pausa, perdão. O senhor viu, pastor? Como o psicólogo é limitado e o psicólogo não é o Deus. Sim. Ele não é o solucionador de problemas. E a pessoa pode se decepcionar com um psicólogo, com um advogado, com um médico. Mas eu não posso generalizar. Eu não posso dizer assim, todas as igrejas são iguais, todos os pastores são iguais, todos os crentes são iguais, todo advogado é isso, todo psicólogo é aquilo, todo médico... Não. Ela viu, não foi legal, eu disse, então faz o seguinte, solicita a troca, muda. Ela mudou, ficou 1 ano e... Fiquei 1 ano. 1 ano, daí finalizou, né, meu tratamento com ela. Aí comecei a fazer terapia com uma outra psicóloga, que era uma outra abordagem. Também não me simpatizei, não deu certo. Sim. E comecei uma terapia online com uma outra psicóloga. Olha aí, ó. Aí deu certo. Ela falou de abordagem. Psicologia não é uma religião, tá? Ela é uma ciência, reconhecida ciência. Mas assim, se ela fosse uma religião, ela teria várias denominações. Sim. Como tem o cristianismo, várias igrejas e tal. Então, a minha é TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Tem a psicanálise, tem Gestalt, tem psicodrama, tem abordagem centrada na pessoa, tem várias abordagens. Sistêmica, que foi a dela. A sistêmica, ela é bem adotada para casais, para família. Então, quando a pessoa for procurar um psicólogo, ela já tem que ver alguém, né? Tipo, e perguntar, que as pessoas não sabem disso. Qual é a abordagem tua? Aí ele vai dizer qual é a abordagem. Então, doutor, vamos lá. Essa parte que o senhor está falando aqui, sem querer cortar a irmã Joyce, nos fala um pouquinho sobre a abordagem. Porque para nós, leigos no assunto, vamos ao psicólogo, acordamos de manhã, o primeiro que vier na frente a gente vai. Olha, pastor, nos dê esse norte. Eu não vou puxar brasa pro meu assado aqui, mas eu vou falar o que a Associação Americana de Psiquiatria, ela indica. Okay. E elas estão falando da prateleira de cima da ciência no que tange ao comportamento humano. Okay. Tanto na área médica quanto na área psicológica. A terapia cognitivo-comportamental, ela é mais indicada para esses tipos de transtornos baseado em resultados.
Então, Ok. quando todo acadêmico de psicologia, ele vai escolher a sua abordagem antes de terminar o curso, a maioria, alguns vão se identificar depois. Mas eu, na terceira fase, terceiro período, eu disse assim, é isso que eu quero para mim. Isso tem muito a ver com o estilo de vida, tem a ver com a Bíblia, tem a ver com a mente de Jesus. Eu estava vendo Jesus nas abordagens. Claro que tem uma separação, né? Sim. Se eu sou psicólogo, eu não sou pastor. Se eu sou pastor, eu não sou psicólogo. E o detalhe importante, eu não sou um psicólogo cristão. Eu sou cristão antes de ser psicólogo. E dentro do consultório eu não uso a Bíblia e não oro por ninguém. Isso é cura no processo terapêutico. Então é importante mencionar que essa abordagem que eu utilizo, esses referenciais teóricos da TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, que não é o trabalho de conclusão de curso. Sim, TCC e TCC, né? Então, essa abordagem aqui, ela é melhor indicada justamente por causa dos resultados. Transtornos alimentares, transtornos sexuais, transtornos de humor, transtornos de ansiedade, diversos transtornos do espectro autista e por aí vai. Então não estou falando aqui, pastor, que é a melhor abordagem, tá? Sim. Mas ela é uma das melhores indicadas para esses tipos de transtornos. Então, dentro disto, onde começar a melhor abordagem? Como começa isso? O paciente? Sim, no paciente. No caso, é o melhor perguntar para um amigo, para um familiar, qual psicólogo? Aquele psicólogo de confiança que a pessoa gostou e não quer dizer que eu vou gostar também, eu enquanto paciente, claro. Sim. No caso da Joyce, o cara que atendeu ela era TCC. Olha só. Ele era da minha abordagem. Os senhores já eram casados? Casados. Casados. Eu julguei assim, ó. Ok. Não, vai, é TCC, ok e tal. Para ela não deu certo. Assim, no início eu tive crises bem fortes de ansiedade, né? No início ele me ajudou muito, as técnicas que ele tinha eram muito boas. Só que depois disso a nossa conversa não fluía muito, sabe? Eu não me sentia muito à vontade conversando com ele. Justamente por isso que eu troquei. Tu viu? Entendi. Ela falou assim, ó, eu não me senti à vontade. Qualquer um de nós que não se sentir acolhido, à vontade, Sim. se sentir constrangido, ele vai, aquilo que chamamos A no tendência comportamentalismo, a tendência é ele ter o comportamento de esquiva, é um reforçador negativo. Então, se eu estou num ambiente, eu não estou me sentindo bem, não estou me sentindo acolhido, não estou me sentindo à vontade, automaticamente eu fico tenso. Sim. Se eu fico tenso e eu vou enrijecer toda a minha musculatura, eu posso ter crises de pânico e de ansiedade. Ela estava tratando justamente isso num ambiente que estava tensionando a existência dela, não estava fazendo bem. Então a gente tem que respirar, tem que relaxar. Você que está ouvindo a gente aí, solta a língua do céu da boca, solta a mandíbula, solta o teu corpo, relaxa, respira. Você está muito tenso, fica tranquilo, confia em Deus. Mas acredita que tudo é possível que quer. Acredita que tudo é possível que crê. Fica na paz. Receba a paz. Amém. Através dessas ondas de rádio. Para a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Que maravilha. Está aí, gente. Dicas que vão mudar a nossa vida. E acredito que vão nos fazer melhores. Melhores porque nós temos orado por isso. Quantos de nós têm orado? Senhor, me dá uma resposta. O que é que eu vou fazer? Por onde é que eu vou começar? Qual é o meu primeiro passo? Deus preparou esta quinta-feira para mudar a sua vida, literalmente. Além de um mero aprendizado, sem menosprezar, mas além de ser só um aprendizado, eu vou aprender, pronto e acabou. Não, é algo que vai contribuir até para a nossa melhoria na oração, a nossa melhoria dentro da palavra de Deus, melhoria no ambiente de trabalho, vamos melhorar como pessoas. De vida. Sim, lógico que são nortes, não é? Acredito que sejam bases para nós podermos, sem dúvida, começar a buscar outras matérias, outras áreas e melhorar naquilo que se busca como seres humanos. Se a gente quiser, minha filosofia de vida é essa. Se eu não quero, eu já falo. Agora eu não dou desculpa. Maravilha. E quem quer dá um jeito. Quem não quer, só vai ficar procrastinando e dando desculpas. Sim. Então, se eu não tô afim, eu não quero, eu não gosto, eu já digo, poxa, mas é melhor ser assim do que tu tá enrolando, né? Então, se tu quer melhores resultados, tu tem projeto, tu tem sonho, tu tem que correr atrás, tem que lutar. Tu vê que não tá dando certo, não quer insistir, não quer persistir, o gasto energético tá sendo muito maior, então vamos mudar isso aqui, não tem problema nenhum. Muda o rumo, muda a estratégia. Vou mudar a estratégia, vou mudar essa rota aqui, vou dar um passo para trás, não tem problema nenhum. Não é a teologia da derrota, é eu ceder,
É eu parar, pô, eu tô cansado demais, mas eu não posso parar, eu tenho que continuar, eu tenho que prosseguir. Não é pecado eu descansar, só não posso parar. Maravilha. Se eu estiver cansado, eu tenho que me habituar Sim. e aprender a descansar, não parar. Eu descanso, reponho as minhas energias, levanto e ando, vou para frente, porque é para frente que se anda. Maravilha. Vamos lá, povo de Deus, olha, nós temos mais uma pergunta, acredito que seja da Mariane, é isso? Mariane Teixeira. Vamos compartilhar aqui, ela mandou no nosso WhatsApp. Ela diz assim, doutor, faz 10 anos que sofro de síndrome do pânico. Já passei por vários psiquiatras, já tomei vários tipos de medicamentos e até hoje nada, absolutamente nada me ajuda. Seria algo somente para Deus ou a solução ainda na medicina? Também. O tratamento de sucesso, ele envolve espiritualidade. E aí eu digo para os resultados onde eu trabalho. Por exemplo, eu trabalho com tratamento de dependentes químicos. Estatísticas, números, dados qualitativos e quantitativos. O que a gente tem? Independentemente da igreja que o paciente vai lá, o acolhido vai, no pós-alta. Se ele tem essa rotina, trabalho, olha bem, trabalho, família, igreja, entre aspas, espiritualidade, não só igreja, né? A vida espiritual dele. Esse tripé faz com que ele fique muito mais tempo em pé e ele venha prorrogar, venha mandar lá para frente as possíveis recaídas. No caso do tratamento do transtorno mental, em qualquer, não só esse que ela mencionou, transtorno de pânico, crises de pânico, ataques de pânico, como a pessoa quiser, o tratamento médico, que é o medicamentoso, psiquiátrico, o tratamento psicológico e o tratamento espiritual. Nenhum, eu digo como cristão, como pastor e como psicólogo, nenhum deles é mais importante do que o outro. Porque se for só médico, então só a medicação resolve. Se for só psicólogo, o psicólogo dá jeito. Se for só espiritual, a pessoa faz uma campanha, a pessoa ora e tal. Eu vou dizer o seguinte, eu creio num Deus absurdo. Eu creio num Deus incrível. Eu creio no Deus invisível. Eu creio num Deus indizível. Num Deus inexplicável. Um Deus que é tão milagroso, olha só, que, entre aspas, cabe dentro de uma Bíblia. Um Deus tão grande que habita no meio de um povo simples, dentro do nosso coração. Um Deus que lava o pé no mar. Um Deus que solta poeira, tá tudo aí em cima e a gente vê e chama isso de nuvem. Um Deus gigantesco. Um Deus que cura o incurável. Um Deus que faz o impossível. Agora, nem tudo ele faz. Eu também tenho que fazer. Eu não posso desistir. Eu não posso ver resultado negativo, me apavorar e entrar em pânico e aumentar a minha ansiedade. Eu tenho que lutar para a estabilização da minha mente, do meu humor, da minha ansiedade. Eu tenho que continuar acreditando que a vida não é colorida. A vida não é fácil para ninguém. Sempre tem alguém atrás, no meu lado, na frente, que tem uma vida mais difícil, uma cruz mais pesada do que a minha. Quando eu paro de reclamar, quando eu paro de me queixar, quando começo a ser grato por aquilo que eu tenho, quem eu sou, onde eu estou, eu começo a agradecer a Deus, eu começo a ser grato. Os franceses dizem que a gratidão é a memória do coração. E o William Shakespeare falou que a gratidão é o único tesouro dos humildes. Quando nós somos mais gratos, quando nós começamos a valorizar as pequenas coisas, as coisas que estão nos apavorando, esses monstros, esses fantasmas psicológicos, eles vão diminuindo. E nós vamos aprendendo a adestrá-los e colocar o medo na coleira, a ansiedade na outra coleira e sair no parque para passear junto com eles. Nós nunca vamos, pastor, nos desvincular da ansiedade e do medo e do estresse. Eles nos ajudam, mas eles não podem crescer para cima de nós a ponto de aumentar mais de 1,60 m, mais de 2 metros de altura. Tem pessoa que tem uma ansiedade de 3 metros de altura. Tem pessoa que tem um pânico, eu não sei qual é o dela aqui, tem pessoa que tem um pânico que é o dobro do tamanho da pessoa. Nós somos mais inteligentes que isso, meu irmão. Você que está ouvindo a gente aí, minha irmã, você é mais inteligente do que o teu transtorno, do que o teu problema. Não permita que o teu problema te enclausure. Não permita que o teu problema te diminua. Tem um vídeo aí, você pode pesquisar, não é associação direta, mas Black Dog,
Cachorro Preto. Tem uma versão aí nesse site aí de vídeos, você sabe o nome? Coloque aí Black Dog. É uma versão em inglês e tem a versão em português também traduzida, Black Dog, o Cachorro Preto. Isso vai ajudar, tem 3, 4 minutos o vídeo, eu passo esses vídeos em palestras aí e isso ajuda muito. Então, treine a sua ansiedade, treine o seu medo, treine o seu estresse, coloque no seu colo como os seus animaizinhos de estimação que você precisa. Não diga para Deus assim, Deus, tira esse medo de mim, eu não quero sentir medo, tira essa ansiedade de mim, ai Senhor, eu estou muito estressada, tira isso aí de mim. Não peça isso. Mude a sua maneira de orar, de pedir para Deus. Senhor, me dá estratégia, técnicas, sabedoria para eu controlar, para eu administrar e para eu ter qualidade de vida. Maravilha, povo de Deus! O relógio não para, o tempo não para. Temos mais 5 minutos, nós queremos aproveitar. Você também fazer uma oração? Eu quero. Glória a Deus, eu sei que Deus está ministrando no seu coração isso. Está queimando aqui, glória eu preciso a Deus. Muito, pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Nós temos mais algumas perguntas, mas nós vamos depois passar ao doutor, que ele vai trabalhar temas específicos nisso. E vamos trazer aqui como podcast e como resposta para a sua vida, tá bem? A gente está sentindo a presença de Deus aqui, eu sei que Deus quer ministrar sobre a sua vida. Então, César, vamos numa palavra de oração. O microfone está aberto, pastor. Use o tempo, tá? E deixe Deus derramar o que Ele tem preparado nesta manhã para a glória de Cristo Jesus. É a tua palavra que diz, não sou eu, não é o médico, não é o psicólogo, não é nem o cientista do comportamento humano. É a tua palavra que diz, sem mim nada podeis fazer. A tua palavra também diz, Senhor, tudo é possível ao que crê. Operando Deus, quem impedirá? Tua palavra nos afirma dizendo, se creres, verás a glória de Deus. A tua palavra nos afirma, Senhor, veementemente, com convicção, com força, com ânimo, com garra, com fé. Aleluia! E ela não mente, ela é infalível. Tua palavra é viva, produz vida, é poderosa. Enquanto eu oro, enquanto eu ministro, a tua palavra vai entrando na mente desta pessoa, vai entrando no coração desta pessoa. Aleluia! A tua palavra diz, sem mim nada podeis fazer, e se do alto não nos for concedido, então nós não podemos fazer absolutamente nada. Jesus, ajuda essa pessoa a ter paz, ajuda essa pessoa, Senhor, equilibrar a sua mente, ter saúde mental, qualidade de vida. Quantos problemas dentro do casamento, dentro da família, no trabalho, tantos problemas externos. Mas os maiores problemas estão, Senhor, internamente. A maneira que enxergamos a vida, a maneira que interpretamos os problemas. Muitas pessoas fazem até mesmo, Senhor, grandes tempestades com gotas de água. Mas eu estou te pedindo aqui, meu Deus, ajuda essa pessoa a parar de ampliar problema. Tira, Senhor, esse binóculo, essa lente de aumento, essa luneta da frente dos olhos dessa pessoa do problema, e que ela tenha inteligência para colocar para cima, para frente, para a linha do horizonte, para ela ter visão de longo alcance, aquela visão que o Senhor deu a Abraão quando estava junto com Ló, e Ló não tinha. Ló só viu as campinas verdejantes de Sodoma, a região de Gomorra, mas Abraão, Senhor, pela fé, ele viu Israel frutificando, florescendo, prosperando. Aleluia! O Senhor é mais do que Abraão. O Senhor tem muito mais fé do que Abraão. Então eu estou te pedindo aqui, aumenta a fé dessa pessoa, terminando essa programação aqui nesta manhã, meu Deus. Aumenta a fé deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança. Em nome de Jesus Cristo, seja tocado, seja impactado. Em nome do Senhor, pelo poder da fé, pelo poder da palavra viva. Em nome de Jesus, seja abençoada, seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Deus abençoe a sua vida. Encerramos aqui a nossa participação nesta manhã. Que o Espírito Santo continue a ministrar, que Deus continue a guardar. Não se esqueça, o pastor Gessé amanhã, ele volta, tem o seu compromisso na sexta-feira e volta para a sua cidade.
Então apresente este casal, pastor Gessé, sua esposa, nossa irmã Joyce, que Deus continue a guardá-los e a conservá-los. Pastor, Deus abençoe, foi um prazer tê-lo aqui conosco, e a sua esposa também, que é a sua secretária mais fidedigna, né? Que Deus abençoe. É o amor da minha ti. vida. Que Joyce, eu bênção. vou falar o vivão aqui, eu te amo, tá? É a mulher Glória da a minha Deus. vida, eu te amo. Glória a Deus. Deus abençoe César, Deus abençoe todos os ouvintes. Vou repetir pra vocês, se Jesus não voltar, eu volto aqui. Glória a Se ele Deus. voltar, eu quero ver todos vocês no céu, eu quero conhecer vocês pessoalmente no céu, hein? Mas repito o hino da irmã Débora lá, né? Se alguém chegar primeiro, avisa que tem uma multidão que vai lotar o céu eternamente em nome de Jesus. Aleluia. Um abraço, gente, amo vocês. Deus abençoe, gente, um forte abraço. Fiquem com a presença de Cristo. Tavonana, nos veremos. Tatana Munzuco, até amanhã. Ô, se catequiza, que Deus te abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. 7h30 amanhã, sexta-feira, se tudo der certo, lá no céu, não é? De acordo com a nossa vida aqui, a gente se encontra para adorar, celebrar e glorificar. Voltamos meio-dia em rede nacional e internacional. Seja abençoado em nome de Cristo.